Olá, muito boa tarde para você que já está aí ligadinho na tela da TV Novo Tempo para conferir as principais notícias do dia aqui no NT Sul. Na edição desta quarta-feira, a gente volta a falar sobre a Ponte do Fandango, que continua parcialmente interditada e a reforma segue sendo adiada. A Thelma Tomás vai trazer atualizações ao vivo para a gente, porque representantes da CACISC, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores foram até o DENIT para tratar desse assunto. E hoje você vai conhecer um belo trabalho de apoio a mães. Pelo olhar da psicologia e pedagogia, duas irmãs vão reunir mulheres aqui em Cachoeira do Sul para ajudar a enfrentar dificuldades. Falta de professores e até diretores nas escolas do interior. A nossa equipe foi conversar com a secretária de Educação para entender o que está acontecendo e saber quais medidas vão ser tomadas para garantir a educação dos alunos. Desemprego tem 10ª queda seguida no Brasil e atinge o menor nível desde 2014. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti traz informações e dicas para quem tem vontade de trabalhar fora do país. O mercado é bem promissor para os brasileiros e você vai saber quais são as melhores áreas. E você já sabe que pode participar aqui do NT Sul enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Tem uma informação? Tem aquele seu recadinho, uma foto, um vídeo? Então mande pra gente e envie para 51997697129. Quem está assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube pode participar comentando na live. Faça o jornal com a gente, fique de olho na telinha, porque a edição de hoje já está no ar. Duas irmãs adotivas, uma psicóloga e outra pedagoga, se uniram na realização de um projeto de auxílio a mulheres e famílias com dificuldades e com diferenças. No projeto Mães Anônimas, elas usam o olhar da psicologia e da pedagogia para falar das vivências, das dificuldades, das inseguranças pelas quais elas passaram. Um grupo limitado a 20 mulheres vai ter acesso gratuito a esse trabalho, que vai ser desenvolvido a partir desse mês no Viveiro Cultural. Cristiane Garim, pedagoga. Alessandra Silva, psicóloga. Em comum, elas têm o mesmo casal de tios que foram pais. Por problemas familiares e de saúde dos pais naturais, as duas foram adotadas ainda bebês. Primeiro a Cristiane, aos 8 meses de vida. 12 anos depois, a Alessandra, com 8 dias. Ela se somou a Cristiane, mais 2 irmãos do primeiro casamento do pai e 4 filhos naturais dos tios. As duas integravam uma família com pais adotivos, 8 irmãos e conviveram também com os pais naturais. Cada uma teve, então, 2 pais e 2 mães. Com isso, formaram uma bagagem diferenciada, com a soma de demandas familiares, de escola, de vida. As duas cresceram com dificuldades, dúvidas e inseguranças que só foram sanadas em 2021, durante a pandemia, quando por 10 meses cuidaram dos pais doentes. A mãe faleceu em 29 de junho e o pai 18 dias depois. E foi neste período que nasceu o projeto Cristale. Mais que a junção dos nomes das duas, a união de saberes e vivências delas em família, para ajudar de forma gratuita outras mulheres através do projeto Mães Anônimas. Isso é uma das coisas que hoje a gente percebe muito ainda, né? A sociedade, ela coloca, mesmo que inconscientemente, involuntariamente, um peso nas famílias, nas mães, nos pais, de julgamento, mesmo sem querer, assim, né? E a gente, enquanto mãe, sente muito isso, assim. Quantas vezes a gente tem vontade de conversar com alguém, uma dúvida, né? Ai, aquela insegurança, será que eu estou sendo boa mãe? Será que eu não estou sendo? Será que é a hora certa de repreender o meu filho? Qual é o limite, né, que a gente tem que dar, enfim, para as crianças? E muitas vezes a gente se retrai, porque dá aquela sensação de que se eu contar que eu estou insegura, eu estou atestando que eu, né, não estou sendo boa mãe, talvez. E muitas mães
que eu já conversei e conheço sentem isso, assim. Então, o grupo e o projeto, ele vem para dar esse amparo e dizer que ninguém está sozinho, um segura a mão do outro e a gente constrói junto. Essa sensação de pertencimento, ela é uma sensação que é trabalhada desde pequeno na escola, né? Com todo um amparo, por exemplo, que a educação infantil tem, né? E se a gente for falar da criança enquanto ser social, é assim que a pedagogia trata. Mas lá no nosso íntimo, no emocional, muitas vezes a gente sente um desconforto e acaba ficando em silêncio. E eu falo isso enquanto mãe, enquanto pai e enquanto criança, né? E essa comunicação, de fato, ela é muito mais de carinho, de afeto do que de palavras, né? E quando os nossos pais precisaram de nós e que nós pudemos retribuir para eles tudo aquilo que nós sentimos, a gente viu que verdadeiramente é recíproco. Quando tem o sentimento, quando tem o amor, tudo parece que tem um sentido de ser. E aí nós conseguimos entender que tudo aquilo que nós achávamos que era ruim era, de fato, um preparo para nós, um fortalecimento para aquilo que a gente tinha logo em seguida, que era um projeto. E o nosso propósito hoje é ajudar outras famílias que também têm uma configuração diferente, mas não menos e nem mais, né? Valiosa igual perante Deus, principalmente, né? Bom, a partir de então, a gente percebe que pela formação das duas irmãs, pedagogia e psicologia, essas duas ciências se unirão em benefício dessas mães anônimas. Eu vou conversar com a Alessandra agora para saber dela de que maneira vai se desenvolver esse trabalho, qual vai ser a dinâmica de atuação deste grupo a partir agora do mês de março. O grupo vai ser aberto para as famílias. Primeiramente, a gente pensou em atender as mães, né? Por isso o nome Mães Anônimas, mas a gente tem aí muitos interessados e a gente está abrindo para as famílias como um todo, né? Para casal, para avô, para avó, para tia, quem queira vir participar com a gente. A gente vai ter os encontros quinzenais, vão ser aqui no Viveiro Cultural, nesse espaço que é o Espaço Camaleão. E a gente está com as inscrições abertas. A partir do dia 1º de março, a gente vai estar postando um link no nosso Instagram, que é Cristália Oficial. E lá a gente vai estar tirando dúvidas também, né? A gente está disponível para vocês, para qualquer informação de como que vai estar funcionando. E a gente vai estar construindo junto esse espaço com as famílias. Então, estamos aí abertos para quem queira vir a participar. Alessandra, eu acho que uma coisa importante de se destacar de tudo isso é que, além da formação de vocês duas, né, de pedagogia e psicologia, esse trabalho vai contar com uma vivência pessoal de vocês duas, né? Eu acho que é um incremento bastante interessante para quem vier aqui, né? Com certeza. A gente vai estar, enquanto duas irmãs, né, falando com as famílias. A nossa formação primária foi dentro de casa, foi com a nossa história, que a gente foi se construindo enquanto pessoa, e a gente quer poder também ajudar outras famílias. Dentro da psicologia, eu já trabalho muito disso, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com outras áreas. Eu acho que o trabalho tem que ser integralizado para estar certo, né? A gente precisa fazer junto. E então, eu me junto com a minha irmã para a gente poder alavancar esse projeto e poder ajudar mais pessoas. Belo projeto, com certeza vai ajudar muitas famílias àquele ideal de família, né, que todos nós deveríamos seguir. Mas quantas famílias com tantos problemas, com tantas inseguranças, e esse apoio então chega em boa hora aqui para a comunidade de Cachoeira do Sul. Minha gente, depois de 11 meses, o Banco Central reabriu ontem a consulta de valores esquecidos no sistema financeiro. 6 bilhões de reais estão disponíveis para resgate de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas, para empresas, né? A consulta de pessoa falecida também pode ser realizada por herdeiro ou representante legal. O sistema de valores a receber é um serviço de consulta do Banco Central que pode ser facilmente acessado. Basta acessar aí no navegador e digitar valores a receber. Nós vamos conferir agora detalhes na tela para você de casa entender como é que funciona, como é que faz essa consulta. Então me acompanhe
a gente traz detalhes para você. Então, assim que você digitar no seu navegador, no Google Valores a Receber, o primeiro link é esse, né? valoresareceber.bcb.gov.br. E logo que a gente abre aqui o site, já tem essa notificação aqui, um pop-up, né? uma notificação na abertura do site, na área inicial, destacando o cuidado que é preciso ter com golpes. Tem muita gente, né, que se aproveita desses momentos, quando tem uma divulgação, um cadastro, alguma coisa assim, para obter dados, para ludibriar as pessoas e obter vantagens. Então, cuidado para não cair em golpes. E o alerta é o seguinte: o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas, é este site, valoresareceber.bcb.gov.br. Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Então, se alguém falar, olha, tem que pagar aqui um valor e aí eu faço a consulta, não caia, é golpe. Outro detalhe, o Banco Central não envia links, não entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Então, você não vai receber um link, você não vai receber um contato do Banco Central. O único meio para consultar é acessando aqui este site. Então, ainda o último alerta, né? Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Dito isto, minha gente, vamos ver então como fazer a consulta aqui neste site. Próxima tela do Valores a Receber. Tem aqui esta abinha, né? Consulte se você tem valores, se tem valores a receber. Ao clicar nesta aba, a gente vai para a próxima tela, onde a gente precisa informar alguns dados, né? Como, por exemplo, o CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, se pessoa jurídica, e a data de nascimento. Aí a gente avança e tem a informação se tem valores a receber ou não. Nesse caso aqui, da pessoa que fez a consulta, o CPF pesquisado, tem valores a receber. E aí, para saber qual é o valor disponível, né, nesse sistema do Banco Central e aonde que esse recurso está disponível, a partir do dia 7 de março, você poderá acessar o sistema de valores a receber. É no mesmo site aqui do Banco Central, né? Então a pessoa precisa repetir a consulta, neste caso aqui no dia 7 de março, sempre vai ter aqui a informação da data, e aí a pessoa vai saber em que banco o dinheiro ficou esquecido, né? Quando ficou esquecido, ou se foi uma cobrança indevida. Tem muito banco que cobra valor indevido de juros, né? E aí esses valores precisam ser devolvidos ao consumidor, ao cliente, e é por meio aqui deste sistema. Então vai ter ali a informação da data para saber exatamente este valor. E ainda uma última informação importante, quando a pessoa voltar depois para consultar, vai ser necessário ter uma conta do gov.br, que são essas contas do governo federal. E tem também o link disponível ali, se a pessoa não tem, para criar esta conta gov.br, que são aquelas mesmas contas para a gente acessar, por exemplo, a carteira de vacinação virtual, outros sistemas do governo federal. A maioria da população hoje já tem, mas se você não tem, dá para criar também diretamente por aqui. Então é isso, né? Não se iluda muito com a questão dos valores. Eu lembro no ano passado que teve gente que pensou assim, poxa vida, agora sim, já vou preparar tudo, vou comprar um carro novo. Na média, as pessoas receberam ali centavos ou poucos reais e alguns poucos afortunados brasileiros que tinham lá valores bem volumosos, né, para recuperar. Mas na média da população, poucos centavos, com muito esforço para comprar uma balinha ali, não é? Ou valores pequenos, portanto, o que deve se repetir neste ano de 2023. E, gente, começa hoje um mutirão online de renegociação de dívidas com bancos, com financeiras, com empresas de serviços e de varejo. Dá para negociar dívidas de cartão de crédito, de cheque especial, crédito consignado e outras modalidades, menos aquelas em que algum bem foi dado em garantia. A campanha vai até o dia 31 de março e é promovida pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e Serasa. E olha, conforme um estudo da Serasa, divulgado ontem, cerca de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes com contas atrasadas com base nos dados do mês de janeiro. E a média de valores devidos é de R$ 4.600. Aí você deve estar se perguntando agora, tá, e como é que eu faço
para participar dessa campanha do Mutirão Limpa Nome. Prepare aí o seu celular para tirar uma foto, que a gente vai mostrar agora esses acessos, os contatos, para que, se você tiver interesse, possa participar se estiver em uma situação de inadimplência, numa das empresas que eventualmente participe da campanha. Então, vem comigo aqui para a tela. Na telinha aqui, então, os dados do Feirão Limpa Nome. Dá para fazer a participação, a consulta pelo site da Serasa, né? Do site serasalimpanome.com.br. Tem também o aplicativo da Serasa, dá para baixar no celular, né? Independentemente de você ter o Android ou ter um iPhone, por exemplo, um sistema iOS, dá para baixar o aplicativo e igualmente participar desta campanha. Tem telefones também. De repente você não tem acesso ao site, ao aplicativo, o telefone é o 0800 5911 222 e o WhatsApp, código de área 11 99575 2096, né? Certamente muitos de nós já passamos por alguma situação de ter uma dívida, uma inadimplência, e a gente sabe a dor de cabeça que é. Então, esta é uma campanha que chega em boa hora e que com certeza vai socorrer muitos brasileiros, fazendo aí um parcelamento, tendo descontos também nos juros que eventualmente seriam cobrados se a pessoa não renegociasse. Então é uma boa opção para colocar tudo em ordem, né? Organizar as contas nesse comecinho de ano. O desemprego no Brasil registrou a 10ª queda seguida e atingiu o menor nível desde 2014. Apesar disso, quase 40 milhões de brasileiros continuam trabalhando na informalidade. O índice de desemprego no Brasil continuou em queda no último trimestre de 2022, quando atingiu 7,9%, a menor porcentagem para este mesmo período desde 2014. Já a média anual ficou em 9,3%, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. Segundo o IBGE, os números confirmam a recuperação da atividade econômica brasileira após o impacto da pandemia de Covid-19. Esta foi a 10ª queda consecutiva do desemprego, que é medido em trimestres móveis. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a quantidade de desocupados caiu 0,8%, enquanto na comparação anual registrou uma diminuição de 3,2%. Já a taxa média anual de desemprego caiu de 13,2% em 2021 para 9,2% em 2022. O número de desempregados no Brasil atingiu o pico no primeiro trimestre de 2021, quando 14,7% da população economicamente ativa estava sem trabalhar. De acordo com a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Berengui, 2021 foi um ano de transição que marcou a saída do pior momento da série histórica sob o impacto da pandemia e do isolamento ocorrido em 2020, enquanto 2022 foi o ano da consolidação do processo de recuperação. Ainda de acordo com o IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores aumentou 1,9% no quarto trimestre do ano passado, embora 38 milhões e 600 mil trabalhadores continuem trabalhando na informalidade. Minha gente, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul e o meu convite é para você que está em casa, que chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou nas redes sociais. Mande a sua informação, conte o que está ocorrendo onde você está, ou se quiser também comentar as reportagens que estão no ar aqui no Telejornal NT Sul, fique à vontade para concordar, para discordar, para trazer a sua opinião, o seu ponto de vista, e a sua participação vai ser muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Inclusive, se você quiser mandar um áudio para a gente, fique à vontade para trazer a sua opinião no seu áudio, com a sua voz, a gente põe no ar aqui. Ou um vídeo, ou uma foto, ou simplesmente o seu texto, a gente coloca na telinha, tá bem? E nas nossas lives, mesmo conteúdo da TV está no ar também nos nossos canais, no YouTube e no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que já interagiu e daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo aqui as primeiras participações. O governo do Rio Grande do Sul começa no dia 10 de março a terceira etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho. Essa etapa é direcionada a estabelecimentos e profissionais formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos afetados pela pandemia.
O cadastramento vai de 10 de março a 10 de abril e deve ser feito pela internet. O endereço é auxilioemergencialgaúcho.rs.gov.br. O benefício é de R$ 800 em parcela única. Os beneficiários recebem os valores pelo Banrisul por meio de conta corrente ou Pix CPF entre 5 de maio e 30 de junho. Câmara de Vereadores, Prefeitura e CACISC foram até o DENIT buscar atualizações sobre a Ponte do Fandango. A estrutura segue interditada parcialmente e os prazos para a reforma continuam sendo adiados. Chamou a atenção o fato de que o mesmo tema tenha sido tratado por grupos diferentes, em dias diferentes, ainda que o assunto seja de interesse comum. Representantes da CACISC e Prefeitura estiveram em reunião na sexta-feira e os da Câmara essa semana. A Thelma Tomás está chegando agora para contar melhor isso para a gente. Thelma, boa tarde, bem-vinda. Conte tudo para a gente aí sobre essas reuniões, né, de diferentes grupos lá no DENIT em Porto Alegre. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem acompanha a gente em casa. Pois é, foi estranho, né? A gente sempre observa que as mobilizações nos municípios por obras ou por qualquer seja a demanda acontecem num grupo fechado, né? A gente viu acontecer essa semana, então, e na semana passada, 2 reuniões distintas para tratar da Ponte do Fandango com o DENIT em Porto Alegre. O foco é aquele que a gente vem acompanhando há pelo menos 1 ano e alguns meses, que é a interdição da ponte em função de danos estruturais. Na reunião da Prefeitura, que foi agendada com a Superintendência do DENIT aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi tratado não só sobre o projeto que prevê a reestruturação, a reforma dos pilares da ponte, a instalação de pista de rodagem, um espaço específico para pedestres, todos esses detalhes que a gente vem tratando desde a interdição lá quando teve a constatação, né, dessa dificuldade aí de estrutura da ponte, que apresentaria riscos para quem utilizasse a estrutura. A resposta é que o DENIT trabalha ainda no anteprojeto e que se organiza para encaminhar essa documentação para Brasília, aquela velha novela que a gente vem acompanhando e que mais de 1 ano se tem essa previsão, agora vai começar, agora vai sair do papel e até agora a gente viu que nada se movimenta, infelizmente. A CACISC foi uma das entidades que participou dessa reunião, desse encontro, né? E hoje pela manhã eu conversei com a presidente Maria Luísa Bonini e a questionei sobre por que as frentes estão atuando de forma separadas. E ela trouxe uma resposta que a gente vai conferir agora. Essa agenda, ela partiu da Prefeitura e, né, como a Prefeitura está em um grupo pró-ponte, que a CACISC também faz parte, né, veio o convite à CACISC para comparecer juntamente com o Cantarelli, que também é da diretoria da CACISC, né, presidente do Sindicato Rural, e o Júnior da Defesa Civil, acompanhá-los, então, até o DENIT. Eu desconhecia a existência dessa agenda da Câmara de Vereadores lá no DENIT. Eu acredito que a agenda na sexta, a agenda na terça, está levando lá para o DENIT a importância, né, de que essa pauta seja tratada com a devida atenção, tanto que setores de Cachoeira estão procurando, em momentos diferentes, o superintendente para buscar explicações. O anteprojeto está concluído. No momento, estava em orçamento, né, análise de orçamento. O prazo para a conclusão disso era ontem. Então, hoje já vai existir essa cobrança sobre a finalização dessa etapa. E agora vai para análise de risco do orçamento no DENIT em Brasília. Documentação não. Só o que nós tivemos foi informação. Bom, essa então foi a resposta, né, que CACISC e que representantes da Prefeitura de Cachoeira do Sul tiveram na semana passada, no fim da semana passada, junto ao DENIT. Thelma, e na visita dos vereadores de Cachoeira do Sul, foi essa mesma resposta que eles obtiveram junto ao DENIT? Daniel, a informação não foi a mesma, né? Conversei com o presidente da Câmara, MacGyver Dias, ele falou com a gente por meio do WhatsApp, mandou um áudio explicando como tinha sido esse encontro, falando inclusive sobre a convocação de uma audiência pública para o mês de abril,
tratando, então, dessa situação da ponte. A Câmara de Vereadores reativou sua frente parlamentar, que num primeiro momento, ainda no ano de 2022, estava direcionada a batalhar pela duplicação da BR-290, agora inclui em sua lista de prioridades também a Ponte do Fandango. Ela é composta pelos vereadores Azevedo da SUSEP e Theo da CIS. Outros 2 parlamentares devem se unir a essa composição para trabalhar a questão da Ponte do Fandango também e trazer as respostas que todos nós aguardamos ansiosamente. Para quem está acompanhando, há pouco a gente mostrou aí um trecho da minha conversa com Maria Luísa Bonini, que acompanhou a Prefeitura Municipal numa reunião junto ao DENIT. A última informação que ela trouxe foi de que não teve acesso a nenhum documento, que todas as informações são sempre relatadas pela Superintendência do DENIT ou de qualquer pessoa que esteja dentro da autarquia respondendo por esse assunto, que é uma dúvida que a gente tem recorrente aqui. Ninguém nunca viu o projeto, ninguém nunca viu qualquer documentação que comprove que andamento é esse que está sendo feito dentro da autarquia para efetivamente encaminhar a reforma da Ponte do Fandango. A gente ouviu aí a Maria Luísa dizendo como era o andamento previsto ali, apontado pelo Iratã, que é o superintendente em Porto Alegre, e agora a gente vai ouvir qual foi a resposta que a Câmara de Vereadores obteve nesta reunião realizada na terça-feira. Essa audiência pública é uma solicitação da Frente Parlamentar de Infraestrutura que irá tratar deste assunto na casa, além da duplicação da BR-290 e outras questões relacionadas a rodovias. O Iratã Pinheiro para tratar sobre a reforma da Ponte do Fandango, na qual nos informou que o projeto retornou para Brasília para sofrer alguns ajustes que estão faltando. Segundo ele, o recurso para a obra já está garantido e muito em breve deve ser lançado o edital para ser feita a licitação. Bom, o que a gente tem de informação, né, que os diferentes grupos de Cachoeira do Sul obtiveram de informações junto ao DENIT, foram informações contraditórias, né, Thelma? O que o grupo da Prefeitura ouviu é de que está tudo certo, o anteprojeto vai estar finalizado, o prazo era hoje ou ontem, né? Mas o que o presidente da Câmara, junto com outros vereadores e outras pessoas daqui obtiveram, é que tem ajustes. Aliás, Thelma, já agregando aqui algumas informações para tuas considerações, na nota que a Prefeitura emitiu para a imprensa ontem à tarde, havia uma espécie de reclamação do DENIT, dizendo, olha, as informações que estão sendo emitidas em Cachoeira do Sul não condizem com a verdade. Só que aí tem um detalhe, né, Thelma? A gente teve vários grupos indo até o DENIT. A gente teve deputado estadual de Cachoeira, teve grupo da Prefeitura, teve o grupo da Câmara de Vereadores. E o DENIT só se pronuncia por pequenas notas curtas, de 1 ou 2 linhas, dizendo está em análise, está no anteprojeto, está aqui, está ali, poucos detalhes. E aí as informações que estão chegando em Cachoeira do Sul estão chegando contraditórias. Como é que fica o cidadão que depende da Ponte do Fandango e quer saber quando é que começam essas obras da ponte, Thelma? Eu me dei ao trabalho, Nunes, de fazer uma pesquisa aqui e tem alguns dados que eu acho que a gente precisa rememorar, né? A Ponte do Fandango fez 1 ano de interdição no dia, aí em outubro de 2022, né? E quando a gente completou 1 ano nessa situação aí de liberação parcial, enfim, todas aquelas etapas que se cumpriram até que a gente chegasse nesse momento em que estamos agora. Em novembro de 2021, aconteceu a reunião com o presidente, então, o presidente Bolsonaro, e o ministro, que também, na época era ministro, agora é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na época, a informação oficial era de que as obras deveriam iniciar em 2022 e concluídas em 12 meses, deveriam estar concluídas em 12 meses. Essa previsão era de que o ano de 2022 seria dedicado às obras de recuperação da ponte. Nós estamos em março de 2023, não há um anteprojeto que tenha sido apresentado, não há um orçamento dito, tudo que a gente tem de informação vem cada vez que essas comitivas vêm de resposta, cada vez que essas comitivas e representantes da cidade se encontram com a autarquia em Porto Alegre ou fazem alguma demanda direto ao DENIT no Distrito Federal, diretamente em Brasília.
são meios que a comunidade tem, informações que precisariam ser mais claras, que precisariam ser mais detalhadas, o que nós também, como profissionais de imprensa, que precisamos prestar esse serviço, também não conseguimos, como tu mesmo disseste, né, Daniel? A gente bate naquelas notinhas curtas e não se tem uma informação, um detalhamento. Nem as representações políticas de maior vulto, como foi o caso do prefeito José Otávio Germano, que esteve em Brasília tratando diretamente com o ministro de Transportes, diretamente com o presidente da República, não obteve nenhuma informação complementar ou de maior vulto que pudesse trazer esses detalhes que todos nós estamos esperando, que todos nós aguardamos. Agora, mais recentemente, a gente vê aí um desencontro de informações. Para a CACISC, Prefeitura Municipal, a informação foi uma, para a Câmara de Vereadores, a informação foi outra, e aí o DENIT se ressente ao dizer que são muitas informações desencontradas e que tudo que valia, segundo esse release encaminhado pela Prefeitura Municipal, era aquilo que tinha sido tratado na reunião com o presidente da República lá no ano de 2021, em novembro de 2021. Então, a gente está em março de 2023 e a informação que valia era aquela de 2021, quando dizia que a ponte seria reformada em 2022, o que não se cumpriu. Então, está aí um imbróglio muito grande para se solucionar ou pelo menos trazer uma resposta mais efetiva do que está acontecendo. Por fim, Daniel, é importante destacar que a Prefeitura Municipal, ao tratar desse assunto com o DENIT em Porto Alegre, já solicitou também que seja retomado para a autarquia, pela autarquia, melhor dizendo, o compromisso da fiscalização do tráfego na Ponte do Fandango, que hoje está sob total responsabilidade do município, além da ampliação da liberação de tonelagens para passagem ali na ponte para 24 toneladas e liberando então caminhões independentemente do número de eixos. Hoje a limitação está determinada em 2 eixos, segundo uma própria orientação técnica do DENIT, e quem cuida sobre quem passa ali ou deixa de passar e faz esse controle é a Prefeitura Municipal. A gente trouxe aqui, inclusive em reportagem da Helena Caetano, uma defesa de um dos caminhoneiros, dando conta de que o peso do veículo que ele costuma transportar carga ficava abaixo desse limite estabelecido pelo DENIT, mas que as características do veículo ultrapassavam essas normas. Então, existem muitas incongruências aí nessas decisões que estão comprometendo não só o desenvolvimento da cidade, porque nós já enfrentamos 2 safras nessas condições, as pessoas que trabalham com transporte de cargas estão sendo oneradas porque precisam utilizar a balsa, já que a ponte não está liberada, e a Prefeitura Municipal argumenta que está tendo um custo muito alto, porque depende de funcionários que estejam de plantão ali controlando o tráfego e até socorrendo caminhoneiros quando eles não conseguem vencer aquele acesso ali que a gente também já mostrou várias vezes aqui, precisam ser socorridos por máquinas da Prefeitura Municipal. Todas essas questões ainda estão ali nas costas do DENIT. E por fim, Nunes, eu trago uma última informação que deixa a gente ainda mais desesperançoso. Eu conversei hoje pela manhã com uma fonte ligada direta ao governo federal, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está tomando o pé da situação, e o ponto é o seguinte: lá não consta nada, nem anteprojeto, nem projeto, nem orçamento, nem qualquer informação na pasta do Ministério aí de Transportes e nem mesmo entre as pastas orçamentárias que deveriam ter essa previsão de recursos que aqui no sul do país, a informação que o DENIT dá é de que já existe, inclusive, orçamento garantido. E aí, como é que fica? Como diz aquele meme, né? Que tristeza! A gente vai ficar aí aguardando o desfecho dessa novela bem complicada. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Parece que o assunto mudou sem mudar. E nós vamos continuar acompanhando para trazer para você de casa um desfecho. Agora, brincadeiras à parte, não é? O assunto é bastante sério. É importante que os grupos políticos aqui de Cachoeira do Sul se mobilizem, cheguem a um acordo sobre o que é necessário e que se mobilizem de uma maneira conjunta para dar peso a estas solicitações, que os prazos que são estabelecidos sejam efetivamente cobrados para que a ponte, por fim, passe por uma reforma, por uma reformulação, por uma reconstrução, para que a cidade não continue sendo inviabilizada como está, né, para a travessia, para o tráfego de caminhões, que é um fluxo importantíssimo. A Thelma já não está mais com a gente aqui, mas muito obrigado pelas informações. É hora de interação, é hora da sua participação na telinha aqui da TV Novo Tempo. Você é sempre muito bem-vindo para participar com a gente, para fazer parte do nosso jornalismo. Vamos começar aqui com recados do nosso Facebook, facebook.com/TV
TV Cachoeira. Deixa eu ver quem participa com a gente. O Cristiano Domingues Moraes está com a gente lá em Porto Alegre, nossa querida capital gaúcha. Obrigado, Cristiano, pela participação. Vamos ver algumas participações também do nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos aqui para a tela. Dr. Daniel Bertold, juiz aqui em Cachoeira do Sul, faltando água de novo na rua Dr. Liberato Vieira da Cunha. Não reclamei por algumas semanas, mas nessas semanas não estava em Cachoeira do Sul, e sim em municípios onde se cumpre a lei. Serviço público de abastecimento de água ininterrupto. Obrigado, doutor Daniel, pela participação. Assunto que precisa ser resolvido aqui em Cachoeira do Sul, e essas interrupções, né? A gente precisa ter um basta realmente para este assunto. Quem mais? Rogério está participando. Se o pessoal quer dinheiro de volta, mesmo de pequeno valor, faça o Nota Fiscal Gaúcha. É isso, tem um retorninho aí, né, Rogério? Obrigado pela participação com a gente. Quem mais? Marta Stringini. Aqui na escola Francisco de Souza Machado, no Barro Vermelho, também está faltando professores, tanto para o turno da manhã como para o da tarde. É um absurdo nossos filhos terem que passar por isso. Obrigado, Marta, pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre educação. É hora de fazer uma rápida pausa para o intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, falta de professores e até diretores nas escolas do interior. A nossa equipe foi conversar com a secretária de Educação para entender o que está acontecendo e saber quais medidas vão ser tomadas para garantir a educação dos alunos. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti traz informações e dicas para quem tem vontade de trabalhar fora do país. O mercado é bem promissor para os brasileiros e você vai saber quais são as melhores áreas. O NT Sul volta em instantes. Meio-dia e 41, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você. Imagens ao vivo neste momento do centro aqui de Cachoeira do Sul, apenas com uma pobre nuvenzinha no céu, o céu azulzinho ali ao fundo. O dia está ensolarado, bastante calor na região central do Rio Grande do Sul, em outras regiões também. E nos próximos dias deve ter alguma possibilidade de chuva. Hoje e pelos próximos dias tem chance de vir chuva por aí. Isso em Cachoeira do Sul. Em algumas outras áreas aqui do território gaúcho também pode chover, e a gente traz mais detalhes agora na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, tem o sol aparecendo desde cedo. À tarde deve ter um pouco mais de nuvens, com eventuais pancadas isoladas de chuva. Mínima 20 graus e máxima 32. Quinta-feira pode ter pancadas isoladas, mas com o sol aparecendo ao longo do dia e com períodos de aumento da nebulosidade, especialmente entre a tarde e a noite. Temperatura mínima 21 graus, máxima 32. Sexta-feira deve ter características semelhantes aos dias anteriores, mas tem probabilidade um pouco maior de pancadas de chuva, principalmente mais para o fim do dia. Mínima 21 graus, máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O sol aparece com nuvens em todo o estado. O tempo ficou mais aberto de manhã na maior parte das cidades, mas agora à tarde as nuvens aumentam e pode chover isoladamente em poucos pontos da tarde para a noite. Segundo a Metsul, a chuva deve ser tão localizada que é até difícil se antecipar onde ela vai ocorrer. No mapa a gente vê algumas possibilidades. O dia é quente no território gaúcho e o calor torna a ser intenso na área da fronteira oeste. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 32. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 34 graus. E ontem eu prometi que a gente ia voltar a falar sobre educação aqui no NT Sul. É que tem escola do interior, aqui do município de Cachoeira do Sul, que está sem professores e até sem direção. Lá no Dorasnal, a escola João Neves da Fontoura ficou sem diretora e os pais temem que a escola feche. Essa mensagem foi enviada pela Luana, mãe da Antônia, estudante da Escola Municipal João Neves da Fontoura, na localidade do Dorasnal. Pelo WhatsApp, ela relatou que a filha e outros colegas ficaram sem professor.
A pessoa, que também era diretora na escola, dava aula para o 2º ano. Desde a sexta eles estão sem aula na escola. Transferiram uma professora, né, que era a diretora que estava dando aulas para eles. A única pessoa que podia dar aula, acho que a prefeitura transferiu ela. Outra mãe também falou do problema, a Rosélia. O filho Lucas está no 3º ano, mas em casa porque falta professor no Dorasnal. Na mensagem, ela elogiou a escola e falou do pátio, e disse que não vai deixar o local fechar por falta de professor. Com tudo isso, fui buscar um esclarecimento da secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Ângela Chu. Veja quais foram as respostas e como ela reagiu diante do fato. Há, inclusive, entre os pais a preocupação de fechamento. Bom, eu não sei da onde que surge essas preocupações, esses boatos. Porque, em primeiro lugar, vamos por parte, a Escola João Neves. A Escola João Neves, a professora que atuava lá, que era contratada, ela, primeiro era uma contratada, né? Ela não quis ficar, tá? Então, nós não podemos obrigar ela a ficar lá, porque ela tinha que ir de manhã e dava aula, e também depois nós tivemos que adaptar e fazer um currículo alternativo, ela ia 3 vezes por semana, enfim, porque é muito distante. Também agora, então, nós estamos à procura de uma nova professora que tem a disponibilidade de assumir lá no Dorasnal, onde é a Escola de Ensino Fundamental João Neves. Mas estamos, quarta-feira, agendados, uma reunião lá na própria escola, com os pais, para ver o que nós podemos fazer, porque considerando que lá tem apenas 7 alunos. Tem 1 ou 2 da educação infantil, depois o 1º, o 2º, quer dizer, nós não vamos conseguir 2 professoras, 3, quanto mais, se a gente não está conseguindo nenhuma. Mas não está nada decidido. E o que nós decidirmos, nós vamos tomar a partir da conversa com os pais. A reunião entre SMED e comunidade do Dorasnal acontece nesta quarta, 18 horas. Vamos acompanhar para saber qual o desfecho, né? E essa, infelizmente, não é a única escola municipal aqui de Cachoeira do Sul que está enfrentando esse problema. Na localidade do Seringa, pais relatam a mesma situação na escola Monsenhor Armando Teixeira. A mensagem é da Jéssica Lousada Silveira. Pelo Zap, ela contou que na escola municipal Monsenhor Armando Teixeira, localizada no Passo do Seringa, interior de Cachoeira do Sul, falta professor do 1º ao 5º ano. Lá, as crianças têm aula dia sim, outro não, porque a diretora se divide entre educação infantil e outras turmas do ensino fundamental. E pior, ela relata que isso acontece todos os anos. Jéssica disse que já procurou o SMED até o Conselho Tutelar. A titular da pasta, Ângela Chu, também comentou sobre o problema. Precisamos ainda nomear 38 professores. E enquanto não há esse processo, não ocorre esse processo burocrático que é demorado, né, de nomeação e também de arrumar os papéis, os professores chamados têm que fazer, tem que passar por perícia. Tem essa falta que é de 38, que a senhora acabou de falar, sim. E aí tem concursados já aprovados, o que falta é o processo burocrático. Não, nós temos que chamar os professores. Não deu ainda tempo de chamar eles, né? E então, com isto, nós estamos vendo situações pontuais das escolas. Algumas a gente teve que enturmar até abril, né? Porque a partir de abril nós vamos poder nomear esses professores. E aí, então, depois, vai se normalizar. Pois é, o problema é que tempo perdido em educação é tempo que não volta, né? Depois recuperar
essa educação que eventualmente fica para trás, né? Matérias que são perdidas, é uma complicação que vai ficar na vida escolar, não é, dos estudantes. Então a gente segue acompanhando e aguardando providências do poder público para essas escolas, para essas comunidades que querem ver os seus filhos estudando e com boa educação. Gente, agentes comunitários de saúde estão percorrendo o bairro Marques Ribeiro no primeiro super mutirão contra a dengue de 2023. O trabalho começou no início da manhã. O objetivo é percorrer as propriedades para identificar e eliminar criadouros e focos de larvas do mosquito da dengue. Durante a ação, as equipes orientam a comunidade sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti e colaborar na contenção da dengue. Denúncias de situações de risco podem ser feitas para o Departamento de Vigilância em Saúde. Os contatos para isso vão para a tela agora para você anotar aí. Código de área 51-3724-6112, 51-3723-1351. No ano passado, as equipes de agentes de saúde visitaram mais de 12 mil casas nesta mesma ação. E hoje é dia do quadro Minha Carreira. E dessa vez, a Grace Tomazetti fala com quem quer alçar voos mais altos, com quem pensa em ter uma experiência profissional fora do país. Ela conta que esse mercado de trabalho é muito promissor para os brasileiros. Como é o mercado de trabalho para brasileiros no exterior? Quando a pergunta é, você gostaria de passar um tempo trabalhando fora do Brasil? Poucos profissionais responderiam que não. Os motivos são diversos. Conhecer outra cultura, crescer na carreira, ganhar em outra moeda, aprender um novo idioma, entre outros. Cada vez mais os profissionais têm se programado e buscado oportunidades fora do país, independente de suas áreas de atuação. E por que tantos países importam brasileiros? Para responder essa pergunta é necessário antes fazer a afirmação de que sim, o mercado de trabalho para brasileiros é considerado promissor em diversos países. Dito isso, é importante entender por que empresas do exterior adotam a importação de brasileiros. Isto é, gostam de contratar profissionais do Brasil. Os motivos são muitos. Busca por diversidade nas equipes, valorização da criatividade brasileira, formação de qualidade, especialmente na área de saúde, oferta de profissionais de diferentes perfis e até mesmo a cotação entre moedas, visto que o real passou por um período de baixa em relação ao dólar e ao euro nos últimos anos. E você sabe quais são os países que mais contratam? De acordo com a consultoria BR Visa Migration Solution, os países que se destacam no volume de contratações de brasileiros são a Alemanha, a Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Japão e Portugal. Para profissionais mais qualificados ou com mais experiência, os países que se destacam são a Alemanha, o Canadá, Estados Unidos e Irlanda, com boas possibilidades de intercâmbio e mais vagas que exigem qualificação e formação acadêmica. Todos os países têm destaque na oferta de vagas em tecnologia da informação, incluindo Portugal e Japão. Já a Austrália oferece oportunidades mais variadas para diferentes perfis de profissionais e faixas etárias. São diversas oportunidades para funções operacionais, como garçom, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços, atendente de loja, entre outros. E vagas em serviços, como bares, hotéis, restaurantes, construção civil, entre outros. No Japão, os brasileiros mais contratados são das áreas da agricultura, saúde e construção, além de profissionais para cuidar de idosos e de serviços domésticos. Portugal, por sua vez, foca na mão de obra como um todo e setores de serviços como administrativo, apoio a clientes, auditoria, financeiro, engenharia, hotelaria, entre outros. E em que áreas nas quais os brasileiros mais se destacam? Apesar da evidente necessidade de melhorar a educação de forma geral no Brasil, especialmente considerando a desigualdade social, a formação profissional dos brasileiros tem se destacado no exterior. Engenheiros, médicos, enfermeiros, dentistas, desenvolvedores e profissionais da tecnologia da informação são os mais requisitados pelas empresas internacionais. Se você está em formação nessas áreas ou pensa no futuro seguir uma carreira fora do país, esses destinos podem te proporcionar um salto profissional, além da oportunidade da experiência de vida que fica junto na bagagem. Você gosta do quadro Minha Carreira? Estamos entrando no 3º ano de exibição e queremos a sua opinião.
Comente sobre ele nas plataformas digitais da TV Cachoeira, através do WhatsApp ou Facebook, e também para mim, através do Instagram Gtomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Isso aí. Tem uma pergunta para Grace? Mande para a gente uma sugestão, um assunto que você gostaria de ver aqui na telinha da Novo Tempo, sobre construção de carreira, sobre mercado de trabalho. Importante a gente pensar sobre isso, né? Vamos ver os recadinhos que estão chegando nas nossas redes sociais. Vou começar pelo nosso facebook.com/TV Cachoeira. Olha, esse assunto da educação tá dando o que falar, tem muita gente mandando mensagem. A Cleci está falando sobre essa escola, o Colégio do Dorasnal, interior de Cachoeira do Sul, e ela diz aqui, querem levar as crianças para o Barro Vermelho, pois nunca tivemos estrada do Dorasnal para o Barro Vermelho. Aí diz ela aqui que vão ter que transportar as crianças de avião, né? Porque a estrada é terrível, diz aqui a Cleci. Obrigado, Cleci, pela participação, mas como a secretária comentou, né, tem uma reunião hoje à tardinha sobre esse assunto. A gente espera aí, quem sabe, um desfecho para esse assunto, para que as crianças com a pequena idade ali não tenham que se deslocar por longos trajetos, né, de estrada de chão aqui no interior de Cachoeira. A Berenice Freitas está comentando sobre a Ponte do Fandango e ela diz aqui, isso só demonstra a desunião, a falta do espírito coletivo, cada um querendo ganhar pontos políticos para a próxima eleição. Essa questão de que a gente está vendo várias reuniões de grupos específicos e que, interessante, para defender o interesse do município de Cachoeira do Sul, fosse que a gente tivesse aí um grupo coeso, brigando por aquilo que realmente interessa para Cachoeira do Sul, né? Vamos para a tela? Tem várias mensagens aqui do nosso WhatsApp. A Jennifer está participando. Em janeiro, a Secretaria de Educação chamou 120 professores para nomeação no concurso público do magistério. Destes 120, 11 professores desistiram, ou seja, a Prefeitura precisa chamar mais 11 aprovados para tomarem posse. Quando isso vai acontecer? Obrigado, Jennifer, pela participação. Conforme nos disse a secretária, na reportagem que a gente exibiu, a ideia é que todos os que faltam ser chamados devem ser chamados pelo menos aí até o mês de abril. Obrigado aí pela participação. A Braulina Pullman está com a gente aqui. Esses problemas acontecem nas escolas porque a educação nunca foi prioridade no nosso país. Quando termina o ano letivo, já deve planejar o próximo ano. Obrigado, Braulina, pela participação, né, e comentário também sobre esse assunto tão importante. Vilma Pereira Nunes. Não adianta passar o chapéu, ainda não morreu ninguém, só depois de acontecer eles vêm prestar solidariedade, diz aqui a Vilma. Verdade, Vilma. Tá lá a ponte, não é? Numa situação um tanto precária e é importante que esse assunto não fique aí por todo esse tempo como a gente está vendo, que realmente haja uma ação efetiva e as reformas aconteçam. O Luiz está participando, estou assistindo às notícias de Cachoeira todos os dias. Obrigado, meu amigo, por mandar a foto pra gente aqui. Super abraço para ti, Luiz, obrigado pela companhia com a gente. Tem ainda mais uns recadinhos aqui dos nossos telespectadores nas redes sociais. Deixa eu ver aqui se eu encontro rapidamente para a gente mostrar aqui. Isabel Cristina Machado, cadê os vereadores e deputados para trabalhar por Cachoeira? Não tem que arrumar a ponte, sim fazer uma nova. E aí a Isabel traz a mesma opinião que outra telespectadora aqui, que só depois que ocorrer uma tragédia na Ponte do Fandango é que vai ter efetivamente uma ação. Tomara que isso não aconteça, né, Isabel? Vamos acompanhar, vamos pensar positivo. Quem sabe saia do papel, nós vamos continuar acompanhando para informar ao menos por aqui. Suzana Hernandes com a gente, Sandra, Everson e Edson, super abraço para vocês. Obrigado pela companhia. O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui. Em facebook.com/TV Cachoeira você confere outras notícias e pode também rever, pode compartilhar as nossas reportagens. Muito obrigado pela companhia e amanhã a gente se vê de novo por aqui. Excelente tarde, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!